O Monte Everest é o ponto mais alto da Terra e por isso ele atrai tantos alpinistas que desejam vencer o desafio de chegar ao seu topo. Todos os anos, centenas de pessoas seguem em direção a essa montanha, que fica localizada no Himalaia, na fronteira entre a China e o Nepal. Em 1955, um time de pesquisadores indianos visitou o Everest para fazer uma medição oficial da montanha. Usando o melhor equipamento da época, eles determinaram que a montanha tinha 8.848 metros acima do nível do mar. Apesar de medições mais recentes discordarem deste número por causa da altura da neve existente em seu topo, a primeira medição é a que continua sendo a altitude oficial reconhecida pelos governos nepalês e chinês. De qualquer modo, o Monte Everest ainda é a montanha mais alta do mundo em termos de altitude. No entanto, a montanha mais alta na verdade é Mauna Kea, no Havaí, que mede 10.205 metros da base submarina até o pico, de acordo com Guinness World Records. Subir o Everest não é uma tarefa fácil, e chegar ao seu topo continua sendo uma grande conquista, mas para algumas pessoas, escalar a montanha uma vez não é suficiente. Na verdade, dois alpinistas, Alpa Sherpa e Purba Tashi Sherpa, são empatados por terem chegado ao topo do ponto mais alto da Terra 21 vezes cada um. Já a mulher com mais ascensões ao Everest é Lapika Sherpa, que subiu a montanha 8 vezes. O primeiro caso de sucesso na escalada do Everest foi gravado por Edmund Hillary e Tenzin Norgay em 29 de maio de 1953. Em 1924, um alpinista chamado George Mallory, juntamente com seu parceiro Andrew Irvine, fizeram parte de uma expedição que tentava completar a primeira subida da montanha. A dupla foi vista pela última vez em 8 de junho daquele ano, fazendo um progresso constante para o topo da montanha. Pouco tempo depois, eles simplesmente desapareceram, deixando para trás um mistério que permanece até hoje. Será que eles chegaram ao topo quase 3 décadas antes de Hillary e Norgay, ou simplesmente morreram na tentativa? Em 1999, uma equipe de alpinistas descobriu os restos de Mallory nas encostas do Everest. A descoberta do corpo não foi suficiente para revelar se ele chegou ou não ao cume. Infelizmente, a câmera da equipe não foi encontrada em seu equipamento. Acredita-se que Irvine, que estava carregando a montanha quando eles fizeram a subida, e esse dispositivo poderia conter a evidência fotográfica do seu sucesso ou fracasso. Até hoje, o corpo de Irvine e sua câmera não foram encontrados, mas se algum dia for descoberto, poderá mudar a história do alpinismo para sempre. Para a maioria dos escaladores, chegar ao topo levará vários dias, com paradas em muitos acampamentos para descansar e se recuperar ao longo do caminho. Mas alguns alpinistas talentosos foram capazes de ir do acampamento base ao cume em tempos incrivelmente rápidos, estabelecendo recordes de velocidade. Por exemplo, o tempo mais rápido para uma subida do Everest a partir da parte sul, no Nepal, foi feita por Lakpa Gelu Sherpa, que conseguiu ir da base ao topo em apenas 10 horas e 56 minutos em 2003. Enquanto isso, pelo lado norte no Tibete, o recorde é de 16 horas e 45 minutos e foi estabelecido pelo montanhista italiano Hans Kammerlander em 1996. Na cultura budista do Himalaia, o Everest é conhecido como Komolugma, que se traduz como deusa mãe das montanhas. Como tal, o pico é previsto como um lugar sagrado, exigindo que todos os alpinistas peçam permissão e passagem segura antes de realmente pisarem na montanha. Isso ocorre durante a cerimônia Puja, que é tradicionalmente realizada no acampamento base, antes do início da subida. O ritual é feito por um lama budista e 2 mais monges,
que constrói um altar de pedras no acampamento. Durante a cerimônia, eles pedem boa sorte e proteção, enquanto os alpinistas se preparam para a subida. Eles também abençoam o equipamento da escalada da equipe, incluindo machados de gelo, grampos, arreios e assim por diante. Para o povo Sherpa, este é um passo importante que deve ser completado antes de iniciar a expedição. A maioria nem pisa no Everest sem passar por um puja primeiro. A maioria daqueles que se aventuram a escalar o Everest são escaladores experientes, com seus 30 a 40 anos, mas outros certamente estão fora dessa faixa. Por exemplo, o recorde do alpinista mais velho ao chegar ao cume é atualmente ocupado por Yuichiro Miura, um japonês que tinha 80 anos quando chegou ao cume em 2013. Já a pessoa mais jovem a chegar ao topo da montanha é a americana Jordan Romero, que em 2010 realizou esse feito tendo apenas 13 anos de idade. Infelizmente, Miura faleceu no Everest em 2017, enquanto tentava subir o cume mais uma vez com a idade de 85 anos. Em 2001, o americano Henrik Weihmeyer se tornou o primeiro cego a chegar ao topo do Everest. Em maio de 2006, o neozelandês Mark Inglis foi a primeira pessoa amputada a chegar ao cume. Durante a subida, ele quebrou uma de suas pernas protéticas e teve que reparar temporariamente com fita adesiva, até que alguém buscasse uma prótese extra no acampamento base.